Muito bem-vindos ao curso de dimensionamento de pavimento flexível. Meu nome é André Ribeiro, sou engenheiro civil, consultor de pavimentação. Bom, no nosso curso você deve ter recebido aí este documento, que é o Memorial de Cálculo de Dimensionamento de um Pavimento Flexível. Esse dimensionamento de pavimento foi realizado em Campo Limpo Paulista, São Paulo, da minha empresa. Esse dimensionamento é o dimensionamento de um pavimento de tráfego leve. Eu vou estar aqui apresentando os principais tópicos, dando uma introdução no curso, e depois eu vou estar abrangendo tópico por tópico. Bom, aqui é o logo da empresa. Temos no primeiro tópico a introdução. Esse relatório tem por objetivo apresentar o projeto de dimensionamento, endereço tal, que eu vou estar mandando também para vocês aí no modo Word, para você estar editando e fazendo seus dimensionamentos. As análises dos ensaios de laboratório foram realizados no período de 24 a 28 de março. Aqui é a data que foi realizada as coletas, foi ensaiada em laboratório e foram adquiridos os resultados desses ensaios. Aí temos no tópico 2 o estudo geotécnico do subleito. O estudo geotécnico, a gente vai seguir a norma IP01 da Prefeitura de São Paulo. Ela vai ter todo o roteiro para você estar fazendo o estudo geotécnico do subleito. Bom, os principais ensaios de estudo geotécnico para dimensionamento é o CBR e o ensaio de Proctor. Para você fazer o CBR, você tem que fazer o ensaio de Proctor, que é o ensaio de CBR, que é o Índice Suporte Califórnia. Conforme norma, né? A BNT NBR 7182, que é o ensaio de compactação Proctor, o ensaio de CBR, que é o ensaio de Índice Suporte Califórnia. Bom, como é feito, como é definido esse ensaio? Você tendo o projeto geométrico do seu loteamento, onde vai ser feito a pavimentação, você pode ser definido esse ensaio de CBR a cada 100 metros, é coletado uma amostra do subleito para ser realizado o ensaio de CBR. É o ensaio de CBR que vai dar o norte para a gente saber qual vai ser a espessura do nosso pavimento. Porque no ensaio de CBR você vai saber qual que é a resistência desse solo. Se ele for de baixa resistência, um CBR baixo, aí, 2%, 4%, então sua espessura, dependendo do tráfego, vai ser maior. Se você tem um CBR de 10%, um CBR de 15%, você vai gastar menos material. Então aí você vai ter que contratar um serviço de laboratório de solo, né? Um serviço de controle tecnológico, para estar fazendo esses tipos de ensaio na sua obra. Bom, depois temos o serviço realizado. Quais são os serviços realizados para o dimensionamento? Bom, o serviço realizado em campo foram 2 coletas de amostras na rua Diocleciano, uma coleta de amostra na rua José Trevisan, porque são ruas pequenas, de tráfego leve, ruas sem saídas. Bom, o serviço realizado no laboratório, no escritório, foi realizado, né, pelo meu laboratório 3 ensaios de compactação e 3 ensaios de suporte Califórnia, que é o CBR, que seria 2 na rua Diocleciano e 1 na rua José Trevisan. E um dimensionamento do pavimento, vai ser o serviço que a gente está realizando. Aí no quadro abaixo nós temos aqui um resumo dos 3 ensaios, né, das 2 ruas. Aqui na amostra número 1 nós temos uma densidade seca
esses valores aqui, eles vão vir no seu Insight CBR. Você vai pegar esses valores que vão definir o seu dimensionamento. Temos a densidade, temos a umidade de 12,5%, e um CBR de 18, é um CBR alto, muito bom para dimensionamento. CBR de 18. O que a gente vai usar praticamente vai ser o valor de CBR para o dimensionamento, que é de 18, 20 e 19. Isso aqui que vai definir a espessura do nosso pavimento, que é o Insight CBR. Você vai pedir para um laboratório fazer esse ensaio e você vai estar calculando a espessura do seu pavimento através do resultado da porcentagem de CBR. Lembrando que a expansão do CBR é o quanto o material incha, porque quando você vai fazer o CBR, você faz o ensaio e coloca ele em imersão dentro da água. Ele é imerso na água, tem um manômetro que ele vai apresentar nesse manômetro a expansão, o enchimento dessa amostra de solo compactada ali no cilindro, vai te dar a expansão. A expansão para dimensionamento de pavimento tem que ser no máximo de 2%. Se for acima de 2%, o material já é um material que você vai ter muito gasto, que já não compensa você estar utilizando ele no pavimento, que você vai ter que colocar uma sobrecarga no seu dimensionamento. Mas isso aí eu vou estar falando aí tópico por tópico, explicando melhor. Mas geralmente um material que você tem uma expansão acima de 2%, o CBR vai ser de 2 a 3% o CBR. Um CBR desse aí já você vai ter que fazer um reforço, tudo, para você estar utilizando esta camada do subleito. Já não vai ser muito usual. Então, vai ter o resumo aqui do CBR, você vai colocar o resumo do CBR. E você vai calcular aqui o CBR de projeto. Qual vai ser o CBR que você vai utilizar para você dimensionar o seu pavimento? No nosso caso aqui, nós temos 3 CBRs. A média desses 3 é de 19,4%. Aí você vai ter um desvio padrão, conforme a amostra, de 0,72%. Que é utilizado esta fórmula aqui para calcular o CBR padrão. E aí eu vou te explicar passo a passo como você vai estar calculando este desvio padrão. Vai ter uma aula só para cálculo do CBR de projeto. Depois tem uma fórmula para o CBR de projeto, que é essa fórmula aqui. Aí nós chegamos a 18,7%. Então o CBR de projeto adotado vai ser um CBR maior ou igual a 18%. A espessura equivalente é de 15,7 centímetros. Essa espessura, ela foi pega da onde? Ela foi pega do abaco de dimensionamento para um CBR de 18. Que aí você vai ter lá o abaco de dimensionamento para um CBR de 10, a espessura é tanto. Para um CBR de 15, a espessura é tanto. Para 18 é tanto. Depois eu vou estar mostrando esse abaco e a gente vai estar dimensionando. A caracterização do tráfego é a IP04 da Prefeitura de São Paulo, que a gente está usando. Que vai ter todos os tráfegos lá e as definições. Para cálculo de dimensionamento foi considerada a via de tráfego leve. Por que leve? Porque a leve, você tem um número de passagem prevista de caminhão de 4 a 20 caminhões você pode passar nessa rua por dia, num período de 10 anos, sendo uma solicitação no eixo simples de 80 kN, ou 8,2 toneladas. Então, para essas ruas, podia ser até menos, porque nessa rua que eu dimensionei, não passaria nem 2 veículos por dia carregados, às vezes nenhum veículo, porque é uma rua sem saída, já estavam com casas construídas. Eu poderia até usar um tráfego
muito leve, um tráfego menor ainda poderia estar usando. Mas eu optei por usar o tráfego leve para ter um fator de segurança também. E aqui nós temos o quadro 4.1 da IP04. Esse quadro está na IP04, que é a classificação de vias para tráfego leve médio. No caso de leve, nós temos 10 anos de projeto e veículo leve de 100 a 400 veículos que pode passar por dia. E caminhões, 4 caminhões ou ônibus por dia, no máximo a 20. E o N aqui que varia de 2,7 a 1,4. E o E característico é de 10 a quinta, ou seja, 500 mil passagens de eixo padrão. Seria, assim falando, teoricamente, 500 mil passagens de caminhões, um caminhão toco, por exemplo, no período de 10 anos. Esse é o N. Aí eu vou estar também fazendo um vídeo a respeito só de classificação das vias. Ao eixo simples de roda dupla no Brasil, ao máximo é 10 toneladas que pode ter. Por isso que é importante quando você vai fazer o dimensionamento de um loteamento, você faz lá a pavimentação, você calcula tudo bonitinho, aí de repente, lá no fundo do loteamento tem mais um bota fora para tirar. Aí manda os caminhões lá e começa a fazer o corte, enche o caminhão dá 15 toneladas, 18 toneladas e começa a passar por cima do seu pavimento que já está pronto, já está asfaltado. Isso não pode ocorrer, você já tem que prever isto, porque se passar de 10 toneladas por este padrão, você corre o risco de estar danificando seu pavimento, estourando, e você vai ter um custo de reparo e vai cair na sua responsabilidade, porque vão falar que você não dimensionou corretamente, você foi negligente no seu dimensionamento, mas o dimensionamento é para 10 toneladas por eixo, então se não botar fora ou tiver uma construção, algum corte e tiver uma passagem de caminhões acima desse peso, já tiver pavimentado, não pode ocorrer esse tipo de transporte acima de 10 toneladas. Bom, aqui no tópico 4 tem o dimensionamento da estrutura do pavimento. Espessura total do pavimento. A espessura total do pavimento em termos de material granular foi determinada através do abaco de dimensionamento. Aqui não tem um abaco, mas nas próximas aulas eu vou estar mostrando esse abaco da onde eu tirei a espessura de 15,7 ou 16 centímetros, né? Para tráfego leve. Esse abaco aí de dimensionamento para tráfego leve é tirado da US Army Corps of Engineers, que seria do Corpo de Exército dos Estados Unidos, né, de engenheiros, que conforme teve a Segunda Guerra Mundial, eles precisavam construir aeroportos. Eles queriam um método fácil para estar dimensionando qual que ia ser a espessura desse pavimento para pista de pouso. Então eles desenvolveram esse abaco de dimensionamento que foi adaptado para o Brasil. A maioria das normas de pavimentação são americanas, são derivadas dos Estados Unidos. Então apresentando uma espessura total ali pelo abaco ali do US Army Corps of Engenheiros de 15,7 e um CBR de 18, que a gente foi calculado no CBR de projeto. Bom, eu tenho uma espessura lá de 16 centímetros, vamos arredondar aqui, 16 centímetros. Então essa espessura ela tem que ser completada, né? Para as camadas de pavimento executadas, são adotados os coeficientes de equivalência estrutural, apresentados no quadro abaixo. Então, para cada tipo de revestimento aqui do pavimento, ele tem um coeficiente estrutural. Ó, o concreto asfáltico, que é o asfalto, ele vale 2. O coeficiente K dele, ele vale 2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu usar 3 centímetros lá no meu pavimento, o coeficiente estrutural dele vale 2, 3 vezes 2, então eu vou ter 6 centímetros. Então desses 16 aqui que eu preciso para fazer a espessura do meu pavimento, então eu já tenho 6
de asfalto. Então, quer dizer, 16 menos 6, então eu tenho 10. Esse 10 eu posso usar aqui, ó, de brita corrida, ó, que aqui fala, ó, que BGTC subbase granular, lá, base de brita graduada simples, o coeficiente é 1. Então, se eu usar 10 centímetros de BGS ou de bica corrida, 10 vezes 1 vai dar 10. Mais os 6 que eu usei aqui de asfalto vai dar 16. Então, é 10 de BGS e 3 de asfalto, ou CBUQ, concreto asfáltico. Ok? Então, essa tabela você vai estar usando para você estar dimensionando. Ah, mas eu quero usar BGTC, bica graduada com cimento, tratada com cimento. Então, o coeficiente é 1,7. Se eu usar aqui 10 centímetros, então vai ser 10 vezes 1,7, vai dar 17 centímetros, né? De acordo com o coeficiente K. Então, 17 centímetros para o nosso pavimento, que é 16, já passou, já está mais que suficiente. Então, aqui a gente vai estar usando essa tabela conforme o material que a gente for utilizar no dimensionamento do nosso pavimento. Para isso que serve essa tabela. Essa tabela ela está na IP 04, se eu não me engano, que é a parte de dimensionamento leve. Aí eu vou estar fazendo uma aula só dessa tabela. Aqui eu usei uns cálculos para definir as espessuras da camada. Cálculo da espessura da base. Bom, se eu usei 3 de asfalto de revestimento e o meu coeficiente K lá da tabela de cima é 2, eu quero saber quanto vai ser minha base. Eu vou usar uma base de BGS, o coeficiente é 1, e a espessura total aqui da minha base, do meu pavimento, é de 16 ou 15,7. Então, 3 vezes 2 é 6. 6 menos 15,7 vai dar 9,7 de base. Então, vou adotar uma base aí de BGS de 10 centímetros. Aí tem uma inequação da espessura total do pavimento. Então, eu quero saber se vai estar ok, né, a espessura do meu pavimento. Então, aqui eu tenho um revestimento de 3 com coeficiente de 2, que é o asfalto. Tem uma base de BGS de 10 centímetros com coeficiente 1. Subbase eu não tenho. Espessura de reforço aqui também não tenho, então por isso coloquei 0. A espessura total aqui é 15,7. Então vamos lá, 3 vezes 2, 6, mais 10, 16. Então tem totalmente uma espessura de 16. Eu preciso de 15,7, então está maior. Maior ou igual. Então está ok. Meu dimensionamento está dimensionado. Aí tem as tabelas aqui. Tráfego leve. Camada. Material. A camada, ó, nós temos a camada de revestimento. Camada de revestimento é o asfalto que a gente está utilizando. Concreto asfáltico, CBUQ. A base é de brita graduada simples, BGS. Pode-se utilizar outros tipos de base, uma base reciclada, uma base tratada com cimento, ou até um solo laterítico aí de alto CBR, um solo com brita, né? Solo brita também pode ser utilizado como base. E aí temos o subleito natural. O subleito é o solo natural do nosso pavimento. Então nós temos aqui material Cauíque concreto, asfáltico usinado a quente. Nós temos aqui uma espessura de 3 centímetros, aqui seria centímetros, está em porcentagem, está errado aqui, ó. Brita graduada simples, 10 centímetros. Aí nós temos o CBR aqui, ó. CBR do subleito. A gente foi calculado o CBR de projeto, de acordo com 3 CBRs, deu 18%. A espessura equivalente lá do abaco lá, do S-Corp Engenheiros é de 15,6 ou 16. E aqui nós temos o coeficiente K. Para concreto usinado a quente ele é de 2, para brita graduada simples ele é de 1. Então calculando o K vezes a espessura, 3 vezes 2, 6. 10 vezes 1, 10. Então a somatória é 16.
Então, se eu preciso de 15,6, está ok, passou o dimensionamento. Agora tem uma descrição aqui, ó, uma descrição do nosso projeto. A Rua Diocleciano Pereira. O tráfego é leve, as camadas e as espessuras. Bom, a camada de concreto asfáltico é de 3. Vou ter uma imprimação bituminosa impermeabilizante, que é o CM30, que é passado em cima da base. O CM30, depois eu vou fazer uma aula também a respeito desse material. O CM30, ele é uma imprimação em cima da base, no qual vai o concreto asfáltico. Esse aqui é uma impermeabilização, para no caso de chuva você não perder a sua base ali, ela vai estar impermeabilizada. E em cima dessa imprimação bituminosa, você pode usar também o CR1, que é a cola. Você usa cola asfáltica. E em cima, que é o RR2C, tem a cola, e tem o RR2C. Aqui no caso eu não optei por utilizar o RR2C, mas é recomendado também. Aí tem o BGS, que é 10 centímetros, e o subleito, que é o CBR de 18. A expansão, pode ver que ela tem que ser menor ou igual a 2%. Você não pode utilizar um CBR de subleito maior que 2%, a expansão. E aqui é da Rua José Travisão. Bom, aí tem as especificações da camada do pavimento. Bom, depois que você fizer o dimensionamento, você vai estar conversando com o seu cliente. Lembrando que o dimensionamento você não pode mandar o laboratório lá, faz a coleta, você pega o resultado do CBR, dimensiona e fala, você vai ter que usar tanto quanto para o seu cliente. A definição das espessuras das camadas, do tipo de tráfego, vai ser em conjunto com o seu cliente. Então, seu cliente ele tem que estar a par de todo o processo que você vai estar definindo no seu projeto. Por quê? Às vezes você usa um material, fala, não, eu quero usar, vou recomendar o BGS. Mas aí seu cliente ele quer usar um material reciclado. Fala, não, mas eu tenho um material reciclado para estar utilizando. Aqui vai ser um tráfego leve. Então você tem que estar definindo junto com o seu cliente essas partes de espessuras, porque o custo é do seu cliente, o custo é dele. Você tem que ver quanto que ele está disposto a estar gastando no seu, na execução ali do pavimento, para você estar adequando o seu projeto. Então as especificações aqui na camada do subleito, para a camada de subleito, o reforço do subleito deverá ser regularizado e compactado até atingir 100% do prócto normal, com desvio de umidade. Então você vai ter que ter um controle tecnológico. Você vai dar o dimensionamento, mas seu cliente vai ter que contratar um laboratório para estar controlando a qualidade do pavimento para que atinja os valores de projeto. Não adianta você fazer um projeto perfeito, não ter o controle tecnológico, não é feito conforme as normas, que ele vai apresentar patologias bem precoces. Então, o material do subleito deverá apresentar CBR de maior que 18, que foi o nosso cálculo, expansão máxima de 2%, com sobrecarga de 4,5%. Caso o CBR do subleito não atinja 18%, deverá ser realizado um estudo de dosagem para a estabilização granulométrica. Então vamos supor que nesse nosso dimensionamento, você foi lá em campo, depois que você projetou e achou lá 10 metros de um solo brejoso no seu pavimento. Então por isso que caso o CBR não atinja 18%, que é esse solo brejoso, um solo mole, então você tem que fazer um estudo e um reforço ali, uma estabilização granulométrica. Você pode colocar uma bica corrida ali, fazer uma mistura ou uma troca de solo. Bom, drenagem. Dimensionamento parte do pressuposto que haverá drenagem, né?
A base. A camada de base, a massa específica também, tem que atingir 100% de energia. Eu vou estar falando desse ensaio de Proctor modificado também. Durante a construção da base, materiais de reversão ser protegidos contra a ação destrutiva de agentes. Materiais utilizados da base fazer os seguintes critérios. Então, o CBR do material de base ele tem que ser no mínimo de 80%. No caso da bica corrida, não existe um BGS que não dá 100%. É muito difícil. A não ser que se for usar um solo melhorado com cimento, aí você tem que fazer ensaio de CBR, ou um solo brita, aí no caso você tem que fazer um CBR. E a expansão da base ela é menor, é 0,5. Já não é 2%. Ela é 0,5. O máximo é 0,5. Revestimento. Antes da aplicação do revestimento, deve-se realizar a imprimação da base granular com impermeabilizante CM30. Na hora que for executada a base, você vai lá e impermeabiliza com CM30. Para posterior execução da camada asfáltica, de ligação e de rolamento. Essa camada asfáltica de ligação é a cola, RR2C. Deve-se apresentar laudo técnico de controle tecnológico. Então, deve ter um controle tecnológico, conforme normas, especificando as espessuras, análise granulométrica, teor de betume de amostras coletadas em campo. Recomenda-se a utilização do asfalto faixa C, e também faixa 4 da Prefeitura de São Paulo, ou similar, desde que as tintas previstas nesse documento. Então, aqui é o básico, um apanhado aqui do que a gente vai estar trabalhando. Eu vou estar falando tópico por tópico, como que é calculado, onde que é investigado, tudo, esses tópicos. Então, essa aqui é a nossa introdução à nossa aula. Se você estiver interessado no curso, vou deixar aí na descrição do vídeo o meu contato para você estar entrando em contato e adquirindo o curso completo. Muito obrigado, um abraço.